sempre vamos estar expostos aos grandes desafios da vida. Nós temos a narrativa de Lucas no capítulo 5, trazendo na ótica dele como fora o primeiro encontro de Jesus com Pedro, como aconteceu o chamado de Pedro. Lucas narra que o chamado de Pedro vem depois de um momento extremamente desafiador, um ambiente de decepção, onde Pedro está cansado, onde Pedro está frustrado, porque ele não pescou nada. É muito importante nós entendermos que quer em Pedro, quer em Jesus, quer em Paulo, ou em qualquer outra pessoa, em mim ou em você, sempre vamos estar expostos aos grandes desafios da vida. Quando você acompanha Jesus discipulando aqueles homens, quando você acompanha Pedro na sua trajetória, e é isso que nós vamos olhar hoje, é importante você entender que a vida nunca foi fácil para ninguém, então também não será fácil para você. O que você pode é, com maestria, com sabedoria, tomar algumas decisões assertivas a ponto de amenizar os problemas da sua vida. Quanto mais assertivo você for em suas decisões, no que tange a relacionamentos interpessoais, ao que tange a sua gestão com questões materiais, inevitavelmente isso irá suavizar a sua vida, ok? Pessoas que aprendem a administrar a sua vida de uma forma assertiva, inevitavelmente são pessoas que sofrem menos. Então, quando olhamos para isso, nós vamos ver Jesus envolto a isso, uma equipe um pouco disfuncional. Nós temos Tiago e João querendo sentar em lugares privilegiados, Pedro reclamando do acontecido, Jesus fazendo uma terapia de grupo. Ele é incompreendido por alguns na ótica de Judas, que esperava um revolucionário, certo? Tem dificuldade de lidar com André em alguns momentos, com Filipe. Sempre foi um grande desafio, mas também para aqueles que resolveram viver com Jesus, o desafio não era diferente. E aqui eu gosto da trajetória de Lucas, porque Lucas narra algumas coisas muito particulares que aconteceram com Pedro. E o texto que eu expus para vocês aqui fala do ambiente profissional de Pedro. Pedro está preparado, ou se preparando para ir à pesca noturna, junto com seu irmão André, Tiago e João, certo? E com o pai de Tiago e João, Zebedeu. Eles têm uma pequena cooperativa de pesca. Eles sobrevivem daquilo. Pedro não é aquele que sai à noite para pescar por hobby. Ele não é aquela pessoa que, se o resultado não for bom, ele tem uma outra fonte de renda. Ele é um trabalhador que sai de casa para obter resultados, para levar recursos para casa. É um serviço pesado, cansativo. Há um ambiente de insegurança muito grande. Ele precisa lidar com uma série de variáveis e de fatores, como vento, como, certo? Não vou dizer maré, porque eles estão num lago, mas há uma série, a temperatura da água, uma série de fatores que poderia fazer dele alguém bem-sucedido. Me parece que Jesus já escolheu a base de seu ministério pescadores, porque eles não podem ser pessoas fracas. Pescadores precisam aprender a lidar com frustrações. Pescadores precisam aprender a lidar com o cansaço, com o ambiente, com vencer o sono, a lutar muitas vezes contra o vento. Me parece que na base de seu ministério, Jesus prepara pessoas prontas para, independente como tenha sido ontem, essas pessoas não podem desanimar, elas têm que prosseguir, elas têm que continuar. Pedro está vivenciando este momento, provavelmente trocando seu barco de lugar, avaliando aquele mar com a ótica de sua expertise, de suas experiências anteriores. Para você ter noção, um pescador, certo, profissional, ele é tão hábil
que ele pode perder uma rede no mar e saber onde a rede está. Eu não sei se você já pescou com alguém assim, que às vezes a rede solta e você olha para o mar, é tudo igual, você não tem um ponto de referência. Mas a habilidade é tão grande que ele consegue muitas vezes passar uma garateia, certo? Colocar alguma coisa para recuperar essa rede. Quando nós olhamos a habilidade de Pedro, ele é habilidoso. Ele vai pescar a noite toda, mas aquele dia ele não pesca nada. O dia está amanhecendo e ao olhar para o fundo de seu barco, o que Pedro vê é um vazio. Não tem grana, não tem dinheiro, não tem recursos. E é assim que ele vai voltar para a praia. Tudo bem, um pescador sabe que um dia é do pescador e o outro dia é do peixe. Ele sabe que não dá para ganhar todas, não dá para vencer todas. Ele precisa estar pronto para entender que em algumas adversidades e batalhas nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a guerra. Essa é a grande verdade. Mas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com traições, com perseguições, com adversidades. Essa caminhada cristã não é feita para gente mole, pelo menos no que tange a vida. No que tange a salvação, o que nós precisamos é crer em Cristo. Mas é muito mais do que ser salvo. Antes de ir para lá, nós temos uma vida para apresentar aqui nesta terra. Pedro está vivendo isso. E o que ele olha é o dia amanhecendo, o sol, o tão desejado sol, para a maioria, certo? Daqueles que esperam amanhecer para trabalhar, é a resposta de que aquela noite foi frustrante para Pedro. Ele não pegou nada, nada. O que ele tem é cansaço. Volta para a praia com seus amigos. Eles estão provavelmente em 2 embarcações. Com barcos vazios, Pedro olha agora para a sua rede. E o que tem na rede é exatamente o que ele não gostaria que tivesse: trabalho. Apesar de não pegar nada, a sua rede voltou suja. As algas, as sujeiras estão na rede. Ele não pode deixar e guardar a rede suja daquele jeito. A umidade, inevitavelmente, ela vai danificar as malhas da rede. O ontem foi ruim e o que ele deixou? Resíduos desagradáveis. Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje que um de amanhã, e já você está pessimista, negativista, olhando para a vida com uma perspectiva de fracasso e achando que não há sucesso para você. Eu não sei como foi seu ontem, mas Deus manda te dizer, se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente para te dar condições de viver dele o resto da vida. Se ele for ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente para matar você. Ele passou. Bom ou ruim, se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada, se você tinha muita saúde ou estava doente, não interessa como foi seu ontem. Hoje de manhã eu falei sobre o passado como um dos fundamentos aqui para os casais. Mas Pedro é alguém que consegue olhar para suas redes e dizer: eu estou cansado, mas eu vou lavar. Eu estou cansado, mas eu vou limpar. Eu vou tirar. Por isso que depois de um dia exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos para dobrar seu joelho. Ou às vezes nem de joelho dobrado dá. Às vezes você, certo, está deitado ou está sentado, não sei, ou está dirigindo. Mas tire uns momentos para falar com Deus sobre as suas redes, sobre as malhas de suas emoções, sobre aquelas coisas que você gostaria que fosse diferente, mas não foram. Pedro está lavando sua rede. Ele vai para casa dormir. É isso que ele quer descansar. Por quê? Porque à noite ele vai pescar de novo. Mas ele não pegou nada, pastor. Não é a primeira vez de Pedro. Provavelmente ele não pegou nada muitas vezes. E apesar de toda a frustração, ele sai para pescar de novo, de redes limpas. Ele vai sair para pescar. É importante você entender isso. Vocês sabem o conceito e a visão que eu tenho de casamento, mas eu não sei o que aconteceu com o seu casamento anterior. Eu só sei que a sua vida não terminou e você precisa prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior. Eu não sei o que aconteceu.
Mas eu preciso que você entenda, se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças para prosseguir, porque o justo vive da fé, ele não retrocede, ele vai adiante para a conservação da sua alma. É assim que funciona. Por pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Eu sei que é terrível para mim falar isso, mas não deu certo, casa de novo. Tente de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Ao lado dele você pode, certo, viver coisas incríveis.